Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, agora 11h47. Não estranhe não, tá? O Jornal do EPTV está começando, então, cerca de 15 minutos mais cedo, por causa da cobertura e de todo esse temporal, dos estragos do temporal desse fim de semana em Campinas, também os transtornos na região. Então, a partir de agora, nós vamos trazer todos os detalhes. Se você puder avisar aí os amigos, parentes, enfim, estamos todos juntos aqui para trazer os detalhes, a cobertura completa. Só para explicar para quem está em casa, gente, foi um fenômeno chamado pelos meteorologistas de microexplosão que passou por Campinas na madrugada de domingo. São ventos fortes de mais de 100 quilômetros que causam destruição ao descer em direção ao solo. Na tela a gente já tem a região do Shopping Galeria, que inclusive foi uma das mais atingidas. Do alto a gente consegue ver, inclusive, o tamanho aí da destruição num condomínio próximo, né, Edu? Esse é um condomínio perto, a gente percebe que as telhas ficaram destruídas. O telhado, na verdade, foi todo comprometido ali também. Várias casas destelhadas, então um baita transtorno para todos os moradores desse condomínio. Vidros também estouraram. Na região de Sousas, o condomínio São Conrado foi muito atingido. As imagens, claro, as imagens de lá, ó, impressionam muito. São várias casas sem telhas. Algumas, inclusive, perderam todo o telhado. A região do Taquaral também teve estragos, né? O galpão de uma distribuidora de pães, né? Teve todo o telhado, teve o telhado arrancado. E também a gente tem aí o pátio da Escola São José, né? Muitas árvores caíram e as telhas acabaram não resistindo aí ao vento forte. É, de fato, um negócio que assustou todo mundo, né? A gente vai mostrar, para abrir essa edição, os flagrantes dos estragos no Shopping Galeria e naquele condomínio próximo que a gente viu. Mas agora, nas imagens enviadas pelos nossos telespectadores, imagens, aliás, que são assustadoras. O desespero de quem estava no Shopping Galeria quando começou o vendaval. Veja no detalhe que muita gente saiu buscando um lugar para se proteger. Esse outro vídeo mostra os estragos pelo shopping. Parte do teto e vitrines foram destruídas. Olha onde foi parar esse galho. Placas de metal também saíram voando. Nesse condomínio, perto do shopping, mais imagens de destruição. Quase todas as casas foram destelhadas. A imagem aérea impressiona mesmo. Carros foram atingidos por árvores e destroços se espalharam por toda a parte. Porque esse portão... Onde foi parar isso? Esse portão disse que foi bater lá em cima dessa casa aí. Realmente, as regiões do Galeria e de Sousas foram muito destruídas. O André Natália e o Ellen Schmidt percorreram a esses pontos ontem. Vão mostrar pra gente agora. No centro da cidade, o cruzamento da Aquidaban com a Barão de Jaguara ficou interditado. Um coqueiro derrubou a fiação e os semáforos, impedindo o trânsito. Na Moraes Salles, com a irmã Serafina, uma árvore enorme caiu em cima de um carro. E essa outra em um ponto de ônibus. Toda a região ficou sem energia no domingo. Ainda na Moraes Salles, o poste não resistiu ao peso da árvore e uma das faixas ficou bloqueada. Mas foi na região do Shopping Galeria que a tempestade deixou mais estragos. Essas imagens enviadas por um telespectador mostram o desespero de quem estava no local na hora que tudo começou. O shopping não abriu ontem. Funcionários das lojas nem puderam entrar. Só o gerente geral que entrou, o diretor veio depois e entrou. E o que eu sei é que o shopping está sem condições de trabalhar. Equipes passaram o dia limpando a sujeira. Vários outdoors com estruturas de ferro pesadas não resistiram à força do vento. Árvores caíram, as antenas de telefonia que ficavam na torre principal também. No estacionamento, muito ferro retorcido e até uma central de ar-condicionado que foi arrancada pelo vento. A gente está aqui na rodovia Dom Pedro e dá para ter uma ideia da velocidade do vento. O Shopping Galeria está lá do outro lado. São 6 faixas de pista, mais ou menos uns 150, 180 metros. E aqui onde a gente está, do outro lado dessas pistas, no sentido interior, dá uma olhada só. Pedaços da estrutura do shopping, né? Uma telha plástica ali, muito isopor da parte de ar-condicionado. Olha só aqui, ó, um pedaço de cones do estacionamento. E mais aqui à frente, a telha, né? Um pedaço de telha de metal que também voou e até uma caixa d'água, ou pelo menos o que sobrou dela, veio parar do outro lado da rodovia. Nestas imagens dá para ver que boa parte do telhado do shopping foi arrancada. Muitas telhas quebradas e as placas de publicidade quebradas.
No entorno do shopping, ruas bloqueadas. Nas margens do córrego, atrás dos prédios comerciais, muitas árvores foram arrancadas pela raiz, assim como postes e a rede elétrica que foram para o chão. Nesses prédios residenciais, imagens impressionantes, várias sacadas de vidro e janelas destruídas. Os técnicos da CPFL estão ali retirando os vários postes, que caíram aqui nessa região. Dá uma olhada só nas margens do córrego, a gente olhando assim, é uma imagem impressionante. Galhos, folhas, foi tudo arrancado como se fosse de brinquedo. Se a gente chegar mais perto aqui, olha o tamanho dessa árvore, o tamanho do tronco. E olha só, parece que foi arrancado com muita facilidade, veio parar aqui no chão. O vento nessa floresta aqui parecia que estava levantando tudo. Eu via galhos chegando na altura do meu apartamento, que é no 11º. No condomínio, próximo ao shopping, mais destruição. Carros atingidos por árvores, casas inteiras destelhadas, paredes arrancadas. Nesse vídeo, gravado logo que amanheceu, os moradores registraram o tamanho do estrago. Nas imagens do alto, a dimensão do que foi arrancado pela força do vento. Dezenas de casas destelhadas. E em algumas, na parte mais alta, sobraram apenas ruínas. Raio um em cima do outro e não parava. E depois começou a chuva. Não estou sabendo ainda se houve machucados, mas a situação está realmente muito trágica aqui. Em Sousas, essa estrada que vai até Pedreira ficou fechada, também por causa da queda de árvores e da rede elétrica. Na Avenida Mackenzie, os coqueiros não resistiram. Também achamos vários postes quebrados e na mata ao lado, árvores destruídas pelo caminho. Parte do condomínio São Conrado foi atingida. Nessa portaria, o teto e algumas das paredes das guaritas cederam. Casas simplesmente desmoronaram. E olha como ficou esse carro, atingido pelo muro que desabou. Nas ruas do condomínio, dezenas de árvores caídas. E por onde passamos, mais casas sem telhado algum. O João contou como foi a noite de medo. Aconteceu por volta da 00:30, já começou a voar telha, forro, cair muro, cair árvore, todo mundo se escondeu. Sobrevoando o São Conrado, dá para ter ideia do tamanho do estrago causado pelo tornado que atingiu a região. Para muitos moradores, o domingo foi para reparar telhados e estruturas, mesmo que com lona e plásticos, no improviso, já que a chuva voltou com força no início da tarde. Mal o pessoal tinha se recuperado de uma chuva, já veio outra, para complicar a situação. Eu já estou aqui ao vivo agora com o repórter André Natali, ele que está na região do Shopping Galeria, para atualizar a situação para a gente, ver como que está hoje por lá. Natália, eu estava vendo daqui algumas equipes trabalhando aí atrás de você. Quer dizer, tem muita coisa para pôr em ordem ainda, né? Boa tarde. Tem sim, viu, Eduardo? Boa tarde. Bom dia ainda, né? 11h56. Bom dia, exatamente. Está cedo ainda. Boa tarde. Mas vamos dar boa tarde, já que o jornal começou um pouquinho mais cedo. Pois é, Eduardo, muito trabalho aqui, né? A gente acompanhou logo pela manhã, a gente veio para cá, para essas regiões que a gente mostrou na reportagem agora. O trabalho não para, Corpo de Bombeiros, pessoal da Prefeitura fazendo o trabalho de reconstrução aqui, né? Eu vou pedir para o Márcio mostrar ali, ó, esse bosque que fica bem atrás do Galeria aqui, que foi muito prejudicado. Só nesse instante a rua foi liberada, há poucos minutos. E o condomínio que a gente mostrou aí mais ao fundo, né? A gente percebe muitos operários, muitos funcionários trabalhando para reconstruir os telhados. Nós conversamos com moradores ali, que estão ainda perplexos com tudo que aconteceu. Aqui em Campinas, 4 pessoas ficaram feridas nessa tempestade, né? São feridos leves, graças a Deus. Eu e o Márcio Silveira, nós acompanhamos hoje de manhã a rotina de algumas dessas pessoas, tanto aqui na região do Galeria, como lá em Sousas. Vamos acompanhar na reportagem. Hoje pela manhã, vida normal, né? Mas não para quem mora ou trabalha na região do Shopping Galeria. O trânsito está um caos, porque várias árvores ainda estão caídas nas ruas no entorno do shopping. E o que não faltou foi motorista reclamando da ausência dos agentes da INDEC. Ninguém pode entrar, eu tô perdido mesmo aqui. Nenhum agente, desde lá de cima. Carlos Grimaldi está parada também. O Galeria segue fechado, com funcionários das lojas do lado de fora do portão. Ninguém entra. Lá dentro, só as equipes da faxina. No entorno do shopping, o cenário é de devastação. Esse lugar aqui onde a gente está é um córrego que fica bem atrás do Shopping Galeria, próximo a alguns condomínios. Dá uma olhada só no tamanho da raiz dessa árvore que caiu aqui, ó. Olha só o tamanho dela. E mais à frente aqui, uma outra árvore até maior. Olha só, o tamanho do tronco, a gente percebe que é uma árvore saudável, que não tinha problema algum. E ela foi quebrada, como se fosse um palito de dentes. O estrago foi grande, hein?
difícil de acreditar, né? E realmente é assustador, né? É só para a gente ver a força da natureza e o quanto que nós estamos contribuindo para que isso aconteça. Nos prédios, dezenas de sacadas de vidro e janelas, tudo destruído, e a solução foi improvisar com lonas. A dona Eliette mora no 15º andar desse prédio e contou que foram momentos de pânico. Da sacada dela não sobrou nada. A gente falou, nossa, o que é isso? Né? E eu comecei a chorar, porque dá uma certa insegurança. Nesse condomínio de casas, o momento é de reconstruir e agradecer por não ter sido pior. O seu Walter mora na primeira casa da rua, uma das mais atingidas. É desesperador o momento. Começou o vento, já me estourou uma janela de um banheiro, que depois eu vi que foi uma pedra que bateu lá. E aí deu uma explosão muito grande. Depois que terminou, que a gente foi abrir, que viu que era o portão aqui que tinha ido embora e bateu em carro, tudo. O telhado arrancou a estrutura toda do telhado, né? Nós também voltamos hoje pela manhã ao São Conrado, no distrito de Sousas, um lugar irreconhecível. Em muitas ruas, o cenário é mesmo de guerra. Barulho, as coisas batendo, quebrando vidro, janela voando, telha voando, dá muito medo na hora. Em muitas das ruas aqui no São Conrado, as famílias vão tentando retomar a rotina, salvar alguma coisa que sobrou, reconstruir mesmo. Mas muitas desistiram. Dá uma olhada só na situação dessa casa aqui, ficou bem danificada, o carro da família destruído, um casal com um filho, bebê pequeno. Eles simplesmente abandonaram a casa, não sabem o que fazer, e essa é a situação de muitos outros vizinhos aqui. Hoje, o dono da casa voltou para ver o tamanho do estrago. Eu perdi praticamente a casa toda. Tem lá no fundo, tem mais estrago. Meus 2 cachorros estavam no quintal, achei que tinham morrido, mas graças a Deus a gente conseguiu salvá-los, estão tudo bem. Minha família está com minha mãe. A gente começa tudo outra vez. Pois é, com todas as pessoas que nós conversamos, a mensagem é essa. Graças a Deus que ninguém se feriu com gravidade, ninguém morreu, porque foi muito feio mesmo. Vamos às posições, a INDEC informou pra gente que apesar da nossa equipe não ter visto ninguém aqui desde as 7 horas da manhã até as 9, 100 agentes estão nas ruas desde ontem fazendo o trabalho aí de orientar o trânsito, apesar dos motoristas terem reclamado bastante aqui. Quanto ao Shopping Galeria, ainda não há uma previsão, só no fim da tarde de hoje eles vão divulgar uma nota oficial para dizer quando devem reabrir. Eu vou pedir para o Márcio Silveira mostrar o outro lado aqui agora, para a gente ver, né, onde tem esse outro condomínio também, e a continuação desse bosque que foi destruído, para a gente passar os números. 15 ruas foram obstruídas e dessas continuam interditadas no Taquaral, 96 semáforos com problemas, só 7 ainda estão com defeito. Foram mais de 165 quedas de árvores, 301 vistorias feitas pela Defesa Civil e 11 pontos de alagamento em Campinas. Foi registrado um volume de 140 milímetros de chuva nos últimos 3 dias e entre sábado e domingo, 74 milímetros para o mês de junho. A previsão, gente, era de 35 milímetros. A Prefeitura de Campinas já colocou hoje mais de 1.200 profissionais trabalhando na reconstrução das áreas atingidas pelo temporal e também 100 caminhões à disposição para fazer todo esse trabalho, viu, Eduardo e Juliana? Mas vai demorar muito, principalmente a reconstrução das casas de quem foi prejudicado. Todo mundo sofrendo bastante. Eu conversei até com alguns operários aqui agora, eles falaram que esse vidro das sacadas que a gente mostrou é muito resistente, que só um vento descomunal mesmo para quebrar como foi quebrado. Precisa de muita paciência, todo mundo até a cidade conseguir se organizar. Eu queria só ver com você, Natália, à sua direita aí, tem uma placa metálica, algumas placas metálicas que estão jogadas ali no chão. Eu queria entender, essa placa metálica, ela saiu do Shopping Galeria, veio do condomínio, qual que é a distância exata? Você consegue falar isso pra gente ou não tem informação sobre isso aí? Sim, Eduardo, a gente até fez um mapa mais ou menos aqui. Essa placa que o Márcio está mostrando, eu vou pedir para ele abrindo a imagem agora, ela veio de onde? Ela veio daquela galeria que está lá no fundo, daquela estrutura metálica que fica num prédio lá ao fundo. E muita coisa voou por aqui, então fica difícil de saber de onde veio o quê. Essa a gente tem certeza, porque a gente conversou com o pessoal ali, viu? Mas o fato é que as placas foram voando aí por toda a região, causando baita susto. Obrigado, Natália. Boa tarde para você. Gente, agora 12:01, nesse horário exatamente o Jornal da EPTV estaria começando. Então, boa tarde para você que está chegando agora. Mas há 15 minutos já, a gente já vem trazendo aqui as informações sobre o temporal em Campinas.